Essa coisa da relação abusiva familiar, né? Foi num lugar muito barra pesada, assim. Eu não sei se. Boa parte dos personagens que eu fiz na minha carreira que chegaram até mim são a galera sangue ruim, né? Fiz bastante deles, assim. E de várias facetas diferentes. Mas esse, eu não sei pelo fato de ser pai agora, né? É, me deu um incômodo. Me atingiu, sabe? Me incomodou. Mas, ao mesmo tempo, é, estimula. Eu gosto desse trânsito, de você mexer em camadas assim, em que você não transitaria na vida. Uhum, uhum. Eu acho que isso que o Augusto falou da relação abusiva, eu acho que é o que mais me pegou também. Quando eu recebi o convite, eles mandaram uma sinopse. Eles convidaram, mandaram a sinopse, e eu tive um tempo de ler essa sinopse e pensar sobre, né? E o primeiro assunto também que tocou assim no meu coração foi isso. Foi assim, gente, vou retratar uma situação numa novela que retrata uma época patriarcal muito antiga, mas que eu tenho certeza que vai tocar muitas mulheres de hoje, né? Porque a relação abusiva física, a relação abusiva emocional está muito presente. E eu tô bem curiosa para saber como é que as pessoas vão enxergar isso, né? Porque a gente sabe que hoje em dia existem seres humanos de todos os tipos, né? Com vários olhares, com várias histórias de vida. Cada um enxerga conforme a sua história de vida. E até estava comentando com o Augusto ali no camarim, que eu me surpreendi já com alguns comentários com relação a Marilis, que eu fiquei surpresa, assim, falei assim, nossa, mas enxergaram a Marilis desse jeito? Por que que enxergaram a Marilis desse jeito, né? Como uma mulher oferecida, como uma mulher para esse lado. Então, eu como atriz, eu fico muito nessa expectativa, sabe? Como vão enxergar, né? Vão enxergar com a mesma emoção que a gente fez? Com certeza não, porque eu tenho uma história de vida e passei uma emoção para ela conforme a minha história de vida. Isso é muito interessante para nós atores, sabe? É, assim, o que eu vi, né, da Marilis e do Gildas, a Marilis, ela começa, né, ela começa na série, a gente vê ela cantando ali na frente do tabernáculo e mostra o caso que ela tem com o filho de Eli, né, Uhum, com Ofni, e aí depois já mostra, né, ela se casa com o com Gildas, Gildas. e aí tem a relação com o filho, né. A Marilis, ela, não sei se o Augusto concorda, mas a Marilis, ela é extremamente apaixonada por Ofne, engravida de Ofne, e se vê numa situação do cara que ela é apaixonada não aceitar o filho que ela tem. E aí o que fazer? Né? Dentro dos recursos da época, ela aceita o casamento com outro cara, né? Acreditando na criação de uma família, acreditando em formar uma família. Mas É, essa pessoa não sabe que o Geodás filho não não é sabe dele. dessa Geodás história. não sabe. Geodás não Não sabe sabe. que, que o filho não é dele, né? Depois, com o tempo, vai descobrir. E aí É, eu vi, aí o problema se instaura. aí se instaura. Porque até então, Judas acredita que o filho é dele e ele tem uma postura dentro dessa família. Porque tem uma coisa fundamental nessa época, talvez a coisa mais fundamental para o homem dessa época, é ele ter filhos. Por Sim. uma série de coisas, inclusive para a proteção da própria família dele, né? É de uma Porque importância surreal, né? é vital. É Uhum. vital mesmo, porque a questão de você ser atacado por qualquer outra pessoa ou povos, quanto mais você tem homens ali para defender a própria família, a propriedade, então isso tinha uma importância muito grande. E ele não tinha, não conseguia ter. Ele repudia a primeira esposa dele em função disso, né? Então, não ter filhos era uma questão muito séria para o homem daquela época. E ele tinha tudo, menos isso. Ao se casar com a Marilis, logo em seguida veio um filho. Então, para ele, a vida estava plena, estava tudo certo. Eis que a diferença física
evidente entre ele e o filho, começa a levantar muita coisa e aí a vida dessa família se transfigura totalmente. Eu acho que daí a relação abusiva familiar vem à tona, Nesse momento. né? Eu acho que provavelmente isso já era presente, mas com esse conflito isso dissemina, né? Vira uma bomba mesmo. Eu acho que eu vejo, tentando enxergar através dos olhos dele, eu vejo um sentimento terrível de uma traição da esposa. Eu acho que tem um sentimento de traição evidente da esposa, tipo, esse filho não é meu. Ele foi enganado, né? E eu acho que de uma certa forma também um sentimento de traição da vida. Ele vai lá, lá no tabernáculo todo ano, né? Essa coisa toda, mas ele também tem ligação com outros deuses e ele não tem uma fé única. Ele vai no que ele acredita, ele acho que se sente traído perante a vida também. De se sentir quase um desgraçado em relação ao que ele está vivenciando. Tipo, ele tem tudo, mas o fundamental ele não tem. Ainda foi traído pela esposa, então ele vai virando um poço de rancor. E ao mesmo tempo ele vai percebendo no decorrer porque ele não engravida mais a mulher dele. Aí acontece algo mais grave ainda. No fundo, ele sabe que ele é estéril. Ele não pode ter filhos. Então como é que se lida com isso? Né? Não justifica os atos dele, tá? Isso não é justificativa, porque entra a escolha das ações. Mas ele vira o que ele só tem a oferecer é rancor, ódio, raiva, ressentimento. Ele está preenchido disso.